Shalom, gente. Nós vamos falar hoje sobre Daniel 9, 24 e 26, um assunto extremamente importante. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Assim como aconteceu comigo, muita gente que está no cristianismo, seja na igreja católica ou na igreja evangélica ou no judaísmo messiânico, todos esses segmentos do cristianismo, muitas pessoas estão buscando e estão querendo conhecer a verdade. Assim como aconteceu comigo, com tantas pessoas que acabaram encontrando a verdade da Torá, muitos são Ben Noach, outros se converteram ao judaísmo, como é o meu caso. Então, eu quero trazer para vocês esse estudo, e também para judeus que não estão, digamos assim, muito conectados com a Torá, e às vezes são abordados por missionários cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, ou sejam messiânicos, querendo mostrar ou provar para eles sobre a questão do Yeshua. Então, eu queria trazer esse estudo para servir como base para vocês que estão ouvindo, ou que estão procurando a verdade, ou que às vezes são abordados com argumentos usados pelo cristianismo com relação a esse texto, para que vocês saibam a interpretação correta desse texto e que ele não tem absolutamente nada a ver com Yeshua. Ele diz respeito a um outro assunto e assim também ocorre, na verdade, com muitas profecias que são usadas, na verdade, todas as profecias que são usadas no cristianismo para tentar provar que Yeshua é o Messias, todas elas, se você observar o contexto geral, o texto anterior, o texto posterior, o contexto da profecia, você vai observar que não se aplica a ele. Então, vamos fazer esse estudo e espero que seja uma luz no seu caminho. A verdade, ela está na Torá, a palavra do Criador que foi dada a Moisés, a Moshe, no Monte Sinai, e transmitida para uma multidão de testemunhas. Então, sejam bem-vindos a essa aula, será extremamente importante. Eu quero começar com as palavras de dois grandes sábios, Abarbanel, o Rabi Yitzhak ben Yehudá Abravanel, de bendita memória, e o Malbim, o Rabi Meir Leib ben Hiel Michael. Ambos falaram, também de bendita memória, ambos falaram que vai chegar a hora que as pessoas vão buscar a religião verdadeira. Isso também está
nos ensinamentos dos nossos sábios no Talmud. Isso está acontecendo nos nossos dias. Porém, é preciso que cada um saiba como adquirir o conhecimento de maneira apropriada para que esse conhecimento conceda para você força para você seguir esse caminho verdadeiro. Muito bem. Daniel 9:24, Daniel 9:26. Vamos entender essas profecias de maneira clara e vocês vão observar que não se aplica ao Yeshua de forma alguma. Muito bem. Vamos ler primeiro o texto de Daniel 9:24. Diz assim: 70 semanas, ou seja, são períodos, foram decretados sobre teu povo e sobre a cidade santa, para dar por finda a transgressão, cessar o pecado, perdoar a iniquidade e promover a justiça eterna, confirmando a visão e a profecia e consagrando o Santo dos Santos. Então vamos entender o texto. E já aqui a gente vai observar que está se falando de algo que não encaixa no Yeshua, mas vamos entender, vamos compreender o conceito, inclusive literal. Aqui está dizendo que ocorrerá um período de 70 semanas. São 70 semanas de anos. 70 vezes 7, 490 anos. Do que diz respeito a essa profecia? A destruição do primeiro templo foi em 3.338. A destruição do segundo templo foi em 3.828. Ora, 3.828 menos 3.338 são exatamente 490 anos. Então, esse período é entre a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo. Após as 70 semanas, haverá essa expiação. Aqui a gente já descarta a possibilidade de aplicação dessa profecia com relação ao Yeshua, porque ele morreu antes da destruição do segundo templo. E aqui claramente está dizendo que a expiação que ocorrerá com relação ao povo judeu ocorrerá após esse período, ou seja, após a destruição do segundo templo. Muito bem, agora que expiação é esta que vai ocorrer? E ela ocorrerá logo após as 70 semanas, ou existe a possibilidade de ela ocorrer posterior a isso? Existe essa flexibilidade? Vamos responder essas duas perguntas. Primeiro, vamos ler o livro de Ezequiel. Muito bem, vamos ler em Ezequiel 36, do 25 a 27, e depois de 33 a 36. Essa expiação, ela ocorrerá através da benevolência do Criador, de Hashem, com relação ao povo judeu, pelas promessas que foram feitas pelo mérito de Abraham, Isaac e Jacob, e todos aqueles que guardaram a Torá, as mitzvot dentro do povo judeu. Por amor ao povo judeu como um todo, haverá essa expiação. E nós vamos agora ler, tem vários outros textos, vamos ler um deles que fala sobre isso. Não existe aqui necessidade de nenhum mediador, ela é feita pela benevolência do Criador e pelo mérito daqueles que guardam a Torá, aqueles que cumprem as mitzvot
pelo mérito dos patriarcas. Mas, acima de tudo, haverá uma benevolência do Criador, de Hashem, que vai ser determinante para que haja essa expiação. Vamos ler então. Diz: então aspergirei sobre vós água limpa, e sereis purificados de todas as vossas impurezas, e de todas as vossas impurezas e idolatrias eu vos purificarei. Dar-vos-ei também um novo coração, e vos infundirei um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que saibais seguir meus estatutos e cumprir meus juízos. Aqui é a expiação. A expiação verdadeira vai levar o povo judeu, todo o povo judeu, a cumprir a Torá, a cumprir os preceitos, a estudar a Torá. Essa é a verdadeira expiação. Muito bem, continuando, diz: assim disse o eterno Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei com que as cidades voltem a ser habitadas e se edifiquem novamente nos lugares que ficaram desertos. E a terra voltará a ser cultivada nos lugares onde era uma desolação, aos olhos dos que por ali passavam. E dirão: essa terra, outrora desolada, converteu-se no jardim do Éden. E as cidades outrora desertas, arruinadas e destruídas, estão agora fortificadas e habitadas. Então as nações ao vosso redor saberão que eu, o Eterno, edifiquei nos lugares desolados e plantei onde só havia deserto. Eu, o Eterno, assim determinei e farei cumprir. Essa é a expiação. Essa terra, obviamente, é a terra de Israel. Agora, em Isaías 2:2, só para deixar bem claro que não existe uma interpretação aqui por analogia, é algo literal, diz: e ocorrerá no fim dos dias, ou seja, no final, que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todos e se destacará dentre as colinas, e a ele afluirão todas as nações. A ele irão muitos povos e dirão: vinde e ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacov, do povo judeu, Jacov, que veio a ser chamado Israel. Ele nos ensinará seus caminhos e por ele seguiremos. Pois de Sion virá o ensinamento da Torá, de Jerusalém a palavra do Eterno. Então aqui, gente, é a confirmação. A Torá, aquilo que foi dado pelo Eterno através de Moshe, no Monte Sinai, as instruções divinas, a palavra verdadeira do Criador, os princípios, os preceitos, o conceito do que é certo e do que é errado, os segredos da vida. É isso que vai ser transmitido quando, nesse tempo, chegar o verdadeiro Mashiach, que não veio ainda. Essa é a expiação. Agora, você fala, mas está escrito logo após as 70 semanas. Isso só ocorrerá após a destruição do segundo templo. Já mostramos para vocês que não se aplica de forma alguma a isso. Primeiro, que não existe nada aqui referente a mediador. Segundo, que ele morreu antes disso. Porém, eu falei para vocês, mas existe uma flexibilidade que pode ocorrer logo após a destruição do segundo templo, ou posteriormente, no fim dos dias. Onde está escrito isso? Vamos ler. Está em Isaías 60, 22. Vamos ler o texto. Eu vou ler a partir do 21. Diz assim: e os que restarem do teu povo, todos serão justos,
eles herdarão a terra para sempre. Sim, é teu povo o ramo da minha plantação, obra das minhas mãos, e por ele serei glorificado. Povo judeu. E ele continua: a menor tribo crescerá 1000 vezes mais, e a mais jovem se tornará uma nação forte. Eu, o Eterno, farei isso. O próprio Criador, Hashem, não precisa de mediador. Ele vai fazer isso. E ele diz: farei isso a seu tempo, ou o apressarei. Aqui tem duas possibilidades. O Rabi Yehoshua ben Levi, ele explica isso. Ou a seu tempo, ou no tempo determinado, são nos últimos dias, ou pode ser apressado se houver mérito do povo judeu. Então existe sim a flexibilidade. Porém, só ocorrerá após as 70 semanas, após a destruição do segundo templo. Agora nós vamos à profecia de Daniel 9:26. Nós vamos mostrar de maneira clara que não se aplica de forma alguma ao Yeshua. O uso desse texto pelo cristianismo se deu com a tentativa de trazer a ideia de que, como ele não cumpriu os sinais do verdadeiro Messias, do verdadeiro Mashiach, que os sinais do Messias não é milagres, fazer um monte de milagres, não é isso. Os sinais são 3 sinais. Que todo o povo judeu volte para as terras de Israel, ele vencerá as guerras e trará paz para o mundo inteiro, e a reconstrução do terceiro templo. Como, obviamente, isso não se cumpriu, né, com relação ao Yeshua, então se criou uma doutrina que ele vai ter uma segunda vinda para cumprir. Gente, qualquer pessoa pode dizer que é o Messias cumprindo o que não cumpriu numa segunda vinda. Qualquer pessoa pode falar isso. Mas isso não tem aval na Torá, no Tanar. Isso não tem aval. Então foi usado esse texto como tentando encontrar um aval para isso. Maimônides, ele deixa claro, segundo os ensinamentos dos nossos sábios, as profecias, o Mashiach é uma pessoa que cumpre em vida. Se morreu, não é o Mashiach. Então, ele vai cumprir esses sinais estando vivo. Então, não existe essa questão de morreu e numa segunda vinda vai cumprir. Como eu falei, com esse pensamento, qualquer pessoa pode dizer que é o Messias e que vai cumprir na segunda vinda, o que não cumpriu na primeira. Agora, vamos provar que esse texto, que é usado para tentar dar aval a essa doutrina, não se aplica de forma alguma ao Yeshua. Tem outra aplicação. Então vamos ler o texto e vamos analisar isso. Ele diz assim: e depois dos 62 períodos, 62 semanas, será cortado o ungido, e não haverá outro. O povo de um monarca, isso aí vou já explicando, esse monarca se refere a Roma, que virá, destruirá a cidade e o santuário, como foi destruído o segundo templo pelo Império Romano. Mas por fim será arrastado por uma inundação, depois até o final da guerra, quando grande destruição foi decretada, porque esse reino vai continuar. Ele começa com o reino militar, depois ele continua com o reino religioso de Roma, mas no final vai surgir então Gog, que é o líder, o último líder desse reino, já no sentido religioso, e após Gog, então, chegará o verdadeiro Mashiach. Muito bem. Agora, vamos observar. É usado o argumento que aqui está escrito ungido, e que ungido, a palavra Mashiach quer dizer sempre se refere ao Mashiach. A verdade, obviamente, que não. Eu vou provar para vocês isso. A palavra
em hebraico, Mashiach ou Amashiach, pode ser atribuída ao rei, pode ser atribuída a um sacerdote, pode ser atribuída a um profeta. Vamos dar um exemplo claro sobre isso. Em Levítico 4:13, diz assim: e o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da reunião. Agora, vamos ler o texto em hebraico. Vaikra, Tet Zain, diz: Vevi a Kohen, e trará o Kohen, a Kohen a Mashiach, o sacerdote ungido. Observe, a Kohen, o sacerdote, a Mashiach, o ungido. Não está falando do Messias, está falando do sacerdote, mas está sendo usado o termo a Mashiach. O que eu falei para vocês, tem vários outros textos, estou usando só um, para não alongar muito a aula. Aí vou ler o texto todo. Veavi a Kohen, a Mashiach, midam apar el ohel moed. Então, o sacerdote, o ungido, né, vai trazer o sacerdote ungido do sangue, né, do novilho para o lugar, a tenda da reunião. Muito bem. Então, o termo ungido não quer dizer que se aplica sempre ao Mashiach, ao Melech Mashiach, ao Rei Mashiach. Às vezes se aplica ao sacerdote, às vezes um rei, às vezes um profeta. Agora vamos voltar para o livro de Daniel. Quem é esse ungido? Bem, vamos ver o que está escrito sobre ele. Quando fala, e depois das 62 semanas será cortado, aí você fala, ele será morto. Aí vem a tese do cristianismo. Ele morreu, foi cortado, vai ter a segunda vinda. Está dizendo isso. Não é nada disso. Vamos ler em hebraico. Diz assim: Ve'acharei ashavuim shishim ushnaim, depois das 62 semanas, e karet Mashiach ve'en lo, ele será cortado. A palavra karet é uma punição gravíssima para um judeu que cometeu um pecado muito grave. A alma é banida. Ele perde a conexão com o Criador. Ele recebe uma morte antecipada. Isso é um castigo, uma punição, careta. Esse ungido é um rei ou um sacerdote que foi punido. Foi punido pelos erros dele. Foi punido porque ele fez algo que recebe a punição de caret. Aqui não está dizendo que ele foi morto. Aqui está dizendo que ele foi cortado. Que ele recebeu essa punição. Não só simplesmente uma morte, mas a banição da alma dele. Ou seja, ele foi punido por ter cometido um pecado grave. E não só isso, algo que está ligado a ele vai acabar para sempre. Gente, essa profecia, sem dúvida, ela vai se aplicar a Agripa II. Herodes, para vocês entenderem, ele era filho de um convertido. E no final do governo dos Ashmonaim, dos Asmoneus, ele recebeu o apoio de Roma para governar. Através dele surgiu uma pequena dinastia. E quando chega até Agripa II, o que está dizendo é que será cortado, ele recebe esse decreto de caret, e não vai haver mais nada para ele, ou seja, essa dinastia acaba para sempre. De uma forma geral, o que está dizendo
é que, a partir daí, acabou qualquer outro tipo de dinastia, porque houve também, né, após a vitória dos macabeus, né, contra os gregos, surgiu uma dinastia dos Ashmonaim, eram reis sacerdotes. Depois disso surgiu a pequena dinastia de Herodes, até Agripa II. O que está dizendo é que acabou isso. Acabou a partir daí, dessas 62 semanas, não vai haver mais rei em Israel até que surja o verdadeiro Mashiach. Então, essa profecia não tem nenhuma conexão com Yeshua. Está relacionada a Herodes, especificamente Agripa II, da dinastia de Herodes, que será cortado para sempre. E mesmo que alguém quisesse usar, forçando, né, sobre a questão de Yeshua, estaria reconhecendo então que ele cometeu um grande pecado para receber carete, porque aqui esse ungido, ele comete um grande pecado que recebe carete, uma punição gravíssima que é aplicada na Torá quando um judeu comete um erro muito grave. Então, gente, Daniel 9:26 não pode ser usado para defender essa tese de que vai ter uma segunda vinda, não cumpriu na primeira, vai cumprir na segunda. Ou usar a questão de milagres, já fez muitos milagres até o Mashiach. Isso não é um sinal do Mashiach. O sinal do Mashiach não é milagres. O sinal do Mashiach é a gente ver o terceiro templo reconstruído, todo o povo judeu morando nas terras de Israel, o que a gente leu em Isaías 2:2, o que a gente leu em Ezequiel, isso não ocorreu ainda. Logo, o verdadeiro Mashiach, com certeza, não veio ainda. Gente, cada pessoa tem direito a pensar e acreditar no que quiser. É um direito pessoal. É um livre-arbítrio, acima de tudo. Mas eu estou trazendo esse estudo para aqueles que estão buscando a verdade da Torá, para que você tenha a oportunidade de ter contato com a verdade que está na Torá e como os nossos sábios, de maneira muito precisa, trouxeram a interpretação das profecias que estão no Tanar. Shalom para todos.